tarde, turma, tudo bem? Isso, tudo bem também. Pessoal, vamos continuar com os nossos temas que nós já estamos vendo e que nós vamos continuar durante mais algumas aulas, onde nós vamos estar falando, o tema geral sobre os conflitos e revoluções do século XX e sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, quais são os objetivos da nossa aula? Pessoal, não esqueçam de ir anotando, tá? Vão anotando tudo isso aqui para que vocês ficarem mais atualizados. Então, os objetivos de aprendizagem: compreender os nacionalismos às vésperas da Primeira Guerra Mundial, contextualizar o início da Primeira Guerra Mundial, tá? Os nacionalismos e o estopim da Primeira Guerra Mundial é o assunto de hoje da nossa aula. Mas, para nós termos um melhor aprendizado sobre essa aula, nós vamos estar retomando o que vimos na aula anterior. Vocês lembram? Isso mesmo. O período da Belle Époque, ou também chamado Bela Época, aonde a Europa estava se modernizando, se desenvolvendo, estava num período de euforia, de desenvolvimento, de modernidade incrível, aonde estavam todos se desenvolvendo de uma maneira muito grande, mas também nesse período estava acontecendo o período da chamada Paz Armada, aonde os líderes das grandes nações, eles estavam se preparando belicamente, com esse grande desenvolvimento, essa busca de competitividade por causa da Revolução Industrial, eles precisavam estar preparados belicamente, e aonde também estava surgindo a formação de outras grandes nações, aonde então eles se prepararam belicamente, formando grandes exércitos, um arsenal bélico cada vez mais bem preparado, com equipamentos, com desenvolvimento de armas novas, mais potentes, aonde então eles estavam preparados para qualquer eventualidade, que na verdade eles já sabiam que estavam se preparando para a guerra se fosse preciso. Vamos falar hoje, sobre o nacionalismo no passado e no presente. Então, o que vem a ser o nacionalismo? O nacionalismo veio do século XIX para o século XX, durante o período da Segunda Revolução Industrial, aonde então tem o desenvolvimento das grandes potências da época já, a Inglaterra e a França. A Inglaterra, vocês sabem que era uma civilização onde se achava superior às demais civilizações europeias. Aonde surge nesse período também os nacionalismos aí, No caso, a Itália e a Alemanha, elas não eram uma nação até 1870. Elas se tornam uma grande nação a partir de 1870, aonde então elas se industrializam, se desenvolvem como grande nação, mas elas não têm colônias, aonde então elas vão começar a buscar essas colônias, aonde vai acabar gerando o quê? O pan-germanismo, O revanchismo francês. Então, o que foi o pan-germanismo? Foi a unificação dos povos germânicos sob a liderança da Alemanha. Também o revanchismo francês, nesse período a Alemanha vai ter a guerra franco-prussiana, aonde ela vai vencer a França e aonde então os franceses vão ficar muito revoltados contra a Alemanha por causa dessa guerra franco-prussiana, onde a Alemanha vai ser a vencedora. Teve também o pan-eslavismo, que vocês sabem que o povo eslavo queria formar uma grande nação sérvia,
mas eles vão acabar sendo invadidos pelo Império Austro-Húngaro, e aonde vai acabar acontecendo então essa tomada desse território, né? E com isso eles não vão poder formar essa grande Sérvia, onde também vai gerar uma rivalidade muito grande. Aí vamos ter o quê? Qual que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Qual foi a gota d'água para o acontecimento da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduque francês Francisco Ferdinando e da esposa dele, a duquesa Sofia. O Império Austro-Húngaro vai dominar a Sérvia, que queria formar a grande nação, o grande povo sérvio. E aonde então eles vão viajar para a capital da Bósnia e Herzegovina, né? Logo após essa tomada, enquanto ainda esse território estava fervilhando, revoltados, né, com essa tomada desse povo, aonde que eles queriam formar essa grande nação sérvia. O que vai acontecer? O arquiduque, né, no caso, o herdeiro do trono austro-húngaro, ele vai fazer essa viagem para apaziguar os ânimos, para tentar resolver a situação. Mas o que vai acontecer? Ele vai acabar sendo assassinado pelo Graviolo, né? No caso, um servo que vai assassinar tanto o arquiduque quanto a sua esposa, a duquesa Sofia. E com isso, então, o Império Austro-Húngaro vai querer que seja retomada, que vai querer que aconteça o fim do grupo terrorista chamado Mão Negra, e também vão querer investigar essa situação. Mas não foi permitido, e aí vai acontecer o quê? A Primeira Guerra Mundial. Isso mesmo, o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Alunos, alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos analisar essa maquete aqui, onde nós vamos estar tratando, né, dos pontos para nós recordarmos da aula, os grupos ali da Tríplice Aliança e também da Tríplice Entente. Quem eram os grupos, os países que faziam parte da Tríplice Aliança? A Alemanha, a Itália, o Império Austro-Húngaro. Isso mesmo. Quem lembra quem fazia parte da Tríplice Entente? Isso mesmo. A Inglaterra, a França e a Rússia. Vocês sabem o que aconteceu com a Itália? A Itália permaneceu neutra, como aqui nós temos os soldadinhos, né? As cores mostrando aqui, ó. Por exemplo, a Tríplice Aliança, que era formada então pela Alemanha, pela Itália, pelo Império Austro-Húngaro, ela então está sendo representada pelos soldadinhos bege. Aqui nós temos a Tríplice Aliança, formada, né, no caso da Inglaterra, da França e da Rússia. Eles estão sendo representados pelos soldados verdes. Aqui a Itália, ó, dá uma olhadinha. Por que a Itália está sendo com as duas cores? Porque a Itália permaneceu neutra até 1915. Ela não entrou do lado da Tríplice Aliança, ela permaneceu-se neutra. A guerra começou de 1914, foi até 1918, e a Itália permaneceu-se neutra até 1915. Ela não ajudou seus companheiros, mudando de lado para a Tríplice Entente a partir de 1915, por causa de ofertas, né, de territórios, de vantagens. Ela acabou não auxiliando, não ajudando os seus companheiros, mudando de lado, né? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Na próxima aula nós continuaremos ainda sobre
o assunto, né, da Primeira Guerra Mundial. Parabéns pela participação de vocês. Que bom que anotaram. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Nenhuma dúvida? Então, muito obrigada. Até a próxima aula.